Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém. Abra a sua Bíblia. Qual o texto, irmãos? Atos capítulo 12. Nós estamos aí no quinto estudo. Um estudo só, né, dividido em... Vou tentar chegar ao final desse trecho aqui, no final do capítulo. Igreja intercessora é o tema desses estudos. Nós vimos quarta-feira passada duas lições. A oração intercessória move o sobrenatural de Deus, e o apóstolo Pedro sentiu bem de perto isso. O anjo visitando na prisão, uma luz brilhou naquela escuridão e houve libertação. As correntes caíram, os portões foram abertos e Deus agiu de maneira poderosa na vida deste homem que a igreja intercedia por ele, né? Então, coisas maravilhosas acontecem quando a igreja está em oração. E vimos também que o anjo deu algumas ordens a Pedro, coisa simples, e aquilo que ele podia fazer, era para ele fazer, e aquilo que ele não podia, o anjo fez. Então nós vimos essa lição também, de que há coisas que nós precisamos fazer. Não adianta ficar orando, se eu tenho que tomar uma atitude. Se é algo para eu fazer, então é minha responsabilidade. Deus não faz aquilo que nós devemos fazer. E aquilo que é para Ele fazer, que só Ele pode fazer, Ele vai fazer. Mas a nossa responsabilidade, Ele não nos isenta, né? Ok, então nós chegamos aí no verso, aliás, já falamos do verso 12, mas eu vou lê-lo de novo, com a seguinte lição: a igreja intercessora, não é, que faz a oração intercessória, ela recebe respostas surpreendentes. Então, verso 12, vamos lá, veja aí. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Verso 13. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rod, alguns preferem, foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Verso 15. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Verso 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Verso 17. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Amém? Pedro foi liberto da prisão, e é coisa maravilhosa, já falamos sobre isso. Pedro sabia que a igreja estava em oração por ele, e ele sabia, irmãos, porque ele sai da prisão e vai para a casa de Maria. Certamente era um lar de oração,
uma casa onde os crentes se reuniam, porque vocês sabem muito bem que não tinha templos na época. Os únicos templos, vamos dizer assim, de Jerusalém, mas assim, eram as sinagogas dos judeus, não é? Então, a igreja cristã se reunia onde? Nas casas. Nas casas, tá? Então, eu imagino aqui, vendo a atitude de Pedro, que ele sabia que ali era um lugar de oração, era uma casa, templo, vamos dizer assim, que reunia o povo de Deus. Lá estava a igreja orando, e já vimos que isso aconteceu de noite, na véspera do dia que ele seria o quê? Julgado e condenado, tá? Então, Pedro vai ao encontro da igreja. Eu imagino, irmãos, que Pedro pensou assim: poxa, eu fui libertado, o Senhor me libertou, eu sei que a igreja está orando, eu vou lá onde a igreja está orando. Eu vou lá, porque você vai ver que depois que acontece tudo, ele sai, mas ele vai lá primeiro. Eu imagino assim, para agradecer a oração da igreja e para testemunhar para a igreja a resposta de Deus às orações que a igreja estava fazendo. E é muito bom a gente ter um coração grato, irmãos. Ter um coração grato, reconhecer as bênçãos de Deus, reconhecer as maravilhas de Deus e agradecer à igreja, as orações da igreja, irmãos. Irmãos, Deus atende as orações da igreja. E quando a gente receber a bênção, sabendo que a igreja estava em oração, que os irmãos estavam em oração, vamos agradecer, vamos lembrar. Eu posso dizer aos irmãos que tem muita gente que nem lembra da igreja depois que recebe a bênção, até esquece um pouco de Deus, porque na hora da luta é aquele fervor, na hora da tempestade, é ou não é? Quando a bênção chega, a gente relaxa, e às vezes volta a mesma vida, às vezes até os mesmos pecados, infelizmente, tá, irmãos? Não estou generalizando, estou dizendo que acontece, pode acontecer. Pedro foi falar então no verso 17, como o Senhor o tinha tirado da prisão. Eu gosto muito dessa expressão que Pedro usa aqui no seu testemunho. O Senhor foi lá e me libertou da prisão. Foi o Senhor. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? O que Pedro fez? Não diz aqui o texto nem que Pedro estava orando. Pelo contrário, Pedro estava dormindo, não é? Pelo menos na hora que o anjo chegou, ele estava dormindo. Então Pedro enfatiza, irmãos, que foi o Senhor que foi visitá-lo. Eu não fiz nada, eu dormia. Ai, querido, não fui eu, porque observe o testemunho de algumas pessoas, às vezes sem querer ser crítico demais, mas a gente começa a avaliar certas coisas, irmãos. Quando a pessoa começa a usar muito o eu, porque eu orei, porque o Senhor me respondeu. Não estou dizendo que seja errado você ter essa experiência com Deus. Eu estou falando de ênfase. Tá? Deus me mostrou.
Deus me revelou. Oh, glória, eu sou o máximo, super. Já viu? Deus me revelou. Quando a pessoa fala, Deus me revelou, ela está dizendo, eu sou bom. Por trás de Deus me falou, Deus me revelou, irmãos, com toda humildade e respeito, o eu está na frente. O eu está na frente. É só você observar. E aí a gente não chama de testemunho, chama de quê? Não é possível, ninguém vai dizer. Testemunho. É um triste testemunho, irmãos, porque não é o Senhor que é exaltado. Diferente de Pedro aqui, irmãos, foi o Senhor, tá? Jesus não é coadjuvante, irmãos. E eu sou o papel principal. Sou o mocinho. Sou a estrela. Não. Foi o Senhor. Nós vemos um Pedro passivo e um Senhor ativo. Um Pedro servo e Jesus Senhor. Ele vai, bate a porta, veja aí, acompanha o texto, tá? Essa menina, não sei, essa Rode, né? Vai atender. Quem é? É Pedro. Ela sai correndo para dizer a todos. A alegria dela foi tão grande. Olha, irmãos, olha a tensão de uma igreja orando, sabendo que o líder da igreja ia ser, no outro dia, julgado e condenado. Essa moça, tá? Ela sai correndo de tanta alegria, esquece até de abrir a porta. Ela sai correndo, de tão maravilhada que ela ficou. E o outro detalhe, irmãos, não sei qual é a sua tradução aí, aqui na minha fala empregada, tem alguns que falam criada, ou outra serva, tá? Então, o que eu quero destacar é que esta mulher, esta jovem, que trabalhava na casa, ela também estava em vigília. Ela também estava em oração. Ela era também da igreja. E aí eu fico pensando, às vezes, irmãos, a gente, na experiência, a gente tem que ter cuidado com quem entra na nossa casa. A gente tem que ter cuidado com quem nos serve, com quem você coloca dentro de casa. Cuidado. Cuidado. Às vezes, você pode trazer gente de péssima influência para você e para os seus filhos. E aí você não percebe. De vez em quando a gente vê vídeos aí de gente maltratando idosos, crianças, né? Assim, é revoltante. É revoltante. Mas, vamos dizer assim, é uma questão social, mas espiritual. A gente não tem que ter cuidado com o que a pessoa pensa, crê. Agora veja a reação dos irmãos. Você perdeu o juízo? Você está louca? E ela insiste. Não, é ele mesmo. Aí o que eles dizem? É o seu? Seu anjo. A gente examina, né, várias interpretações de autores. Então, havia, vamos dizer assim, um conceito popular judaico
de que cada pessoa tinha um anjo de guarda. E eu fui católico, eu aprendi, né, até a orar o anjo da guarda. Orar não, rezar, né? Não sei se você aprendeu isso, se você trilhou, vamos dizer assim, nessa doutrina, mas eu aprendi na minha casa, com meus pais, que existia um anjo da guarda. Eu vou pedir para o anjo da guarda, né? Então havia esse ensino, esse conceito popular. Agora, o que nós sabemos, irmãos, biblicamente, é que os anjos são mensageiros de Deus, são ministros de Deus. É isso, em resumo assim, né, que nós sabemos. E vemos muitos anjos sendo usados por Deus na Bíblia, mensageiros de Deus. E com Pedro não foi diferente. Deus enviou um anjo para libertá-lo. Aquele anjo foi escalado por Deus para aquela missão de a libertação de Pedro, tá? Mas o que eu quero ressaltar, irmãos, é que a igreja estava orando por Pedro. Vê, o texto é muito claro, tá? E a resposta veio de uma maneira ou numa hora que eles não esperavam. Alguns autores até dizem assim, foi falta de fé da igreja. Foi falta de fé da igreja, que estava orando por uma coisa e, na verdade, quando aconteceu, não acreditou. Eu prefiro pensar que não foi falta de fé, porque diz o texto que eles oravam com perseverança. Eu quero crer, irmãos, que assim, eles não estavam esperando aquela resposta naquela hora, da forma que Deus fez e na hora que Deus fez. Eles não esperavam aquela hora da noite que Pedro fosse liberto. Então foi uma surpresa. Eles poderiam esperar a polícia de Herodes batendo na porta, porque havia perseguição. Tiago tinha sido morto e Pedro seria morto. Eles estão atrás de nós. Eles sabem que nós somos cristãos. E aí existe outro ponto aí que eu não vou entrar hoje, mas se tivesse uma perseguição hoje, irmãos, e todos os cristãos seriam mortos, as pessoas iam dizer: você é cristão? Você é um cristão. Você é um seguidor de Jesus. Você é um servo de Jesus. Será? Ou será que nós estamos disfarçados, camuflados? Ninguém sabe. 007, agente secreto. Está na escola, ninguém sabe que é cristão. Lá no trabalho, ninguém sabe. Porque falta testemunho, falta firmeza. Então, queridos, eu acredito que foi surpresa nesse sentido. Eu não acredito que tenha sido falta de fé, mas a forma que Deus respondeu, a hora que Deus respondeu, foi assim, algo surpreendente. Efésios 3:20, que você conhece, ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha só, aquele que faz o quê? Muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Surpresas de Deus, vai muito além.
Deus responde, irmãos, muito além daquilo que a gente espera e pensa. Talvez a gente nem alcance o tamanho da bênção que Deus está nos concedendo, porque a gente não avalia muito bem as bênçãos de Deus. A gente só mensura bênção em termos materiais. Infelizmente. Deus às vezes livrou de algo que a gente nem percebeu. Deus abençoou nossos filhos, livrou nossos filhos de algo que a gente nem percebeu. Deus forjou o caráter dos nossos filhos, e isso, irmãos, não tem preço, irmãos. E a gente é tão mesquinho que avalia as bênçãos de Deus só pela prosperidade material. Deus abençoa? Claro que abençoa, irmãos. A gente está cansado de ver isso na Bíblia também. Claro que abençoa. Mas não são as melhores bênçãos, irmãos. Às vezes as melhores bênçãos vêm disfarçadas no meio de provações, de lutas, dificuldades. E a bênção de Deus está ali, queridos, forjando nossa vida espiritual, nosso caráter, nossa intimidade com Deus, nossa maturidade espiritual. Deus nos surpreende, irmãos. Você está orando, meu irmão, minha irmã? Está orando por algo? Está esperando algo de Deus? Deus pode te surpreender na hora que você menos esperar, e da forma que você nem imagina. Deus vai responder. Deus não deixa uma oração sequer sem resposta. Não deixa. Eu me lembro, quando eu falo isso, eu me lembro daquele filme Todo-Poderoso, quando o artista lá, muito gozado, né? Como é o nome dele? É Jim Carrey, né? Ele recebe o poder de ser Deus, e na hora que ele começa a receber orações, vocês lembram? No computador, um monte de oração, e ele responde tudo, sim. E nem sempre a resposta melhor é sim. Deus nos trata pessoalmente, irmãos. Nosso Deus é um Deus pessoal, de relacionamento pessoal. Deus não fica indiferente à sua oração. Você pode até achar, por algum momento, que Deus se esqueceu de você, que Deus não está ouvindo você. Mas tenha certeza que Ele está preparando a melhor resposta, o melhor momento para agir, para te responder e para te abençoar, tá? Então, a hora que menos pensamos e da forma que menos pensamos, Deus responde. Volte aí ao verso 17. Pedro acrescentou, depois do seu testemunho: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. Que Tiago? Vamos dizer que basicamente existiam 3 Tiagos ali na igreja. Tiago, o apóstolo, que morreu, né? No início do capítulo, você vai ver lá no verso 2, morreu ao fio da espada. Herodes mandou matá-lo. Existia um outro Tiago, apóstolo também, filho de Alfeu. Esse primeiro aqui é filho de Zebedeu, irmão de João, que foi morto. O outro é Tiago, apóstolo também, filho de Alfeu, que não exerceu muita influência
assim, não teve nenhuma preeminência, não houve destaque dele na igreja. Tiago, apóstolo, filho de Alfeu. Mas tinha um outro Tiago. E é desse Tiago que Pedro está falando. Que Tiago era esse? Irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Que no início, lá, por exemplo, em João 7, 2 a 5, ele não cria em Jesus como Salvador, Senhor, Messias. Mais tarde ele se torna um grande líder na igreja. E quem foi que escreveu a carta, a epístola de Tiago? Foi esse Tiago, irmão de Jesus. Gálatas 2, 9, Paulo chama esse Tiago de um dos pilares da igreja de Jerusalém, juntamente, olha só, com Pedro e João. Esse Tiago, irmão de Jesus. Então, é importante a gente saber isso, tá? Como Deus vai trabalhando através das pessoas, através dos membros da igreja, dos líderes. Como é importante, irmãos, vermos esses detalhes, tá? Outro detalhe do verso 17, diz assim: e saindo foi para outro lugar. E daí? A gente lê isso aqui, né? E saindo foi para outro lugar. Para onde Pedro foi? Eu já falei no início que dos capítulos 1 a 12 de Atos, Pedro é a figura principal, é o destaque. Dos capítulos 13 a 20, quem é o destaque? Paulo, o apóstolo Paulo. Então aqui Pedro sai de cena, irmãos. Nós não sabemos em detalhes para onde ele foi. Sabemos que ele evangelizou em vários lugares, vários pontos fora da Palestina. Com exceção de uma breve aparição no Concílio de Jerusalém, Atos 15, depois você pode ler em casa, Pedro fica ausente do livro de Atos. Ele some do livro de Atos. Mais tarde, aparece aonde? Em Antioquia, Gálatas 2, 11 a 14. Paulo fala dele. Aparece em Corinto, 1 Coríntios 1, 12 e 3, 22. Ele aparece lá, Paulo menciona. E em 1 Coríntios 9, 5, diz que ele viajou com a esposa pregando o evangelho. O que eu estou destacando isso aqui, irmãos? É que a perseguição espalhou a igreja, expandiu a igreja. As pessoas, os perseguidores estavam achando que tinham acabado com a igreja. Não, Deus usou a perseguição para que os cristãos se espalhassem e o evangelho fosse sendo espalhado por todo lugar, pregado em todo lugar. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. É importante a gente observar esses detalhes. Às vezes a gente lê assim, numa tacada, não percebe esses detalhes que Deus... Irmão, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Deus está dirigindo a história. Deus dirige as circunstâncias da nossa vida, dos seus filhos. Muito bem, então, vimos aí, Deus responde às nossas orações e nos
surpreende. A segunda lição que eu quero tirar aqui, irmãos, é que quando a igreja está orando, está intercedendo, os inimigos de Deus são derrotados. Herodes se opôs à igreja. Herodes foi um agente perseguidor, um instrumento do inimigo, de Satanás. Queridos, lutar contra a igreja de Jesus é lutar contra Jesus. Né? O que Jesus disse para Saulo? Porque eu leio isso, eu tremo, irmãos. As pessoas às vezes fazem certas críticas a irmãos, a líderes. Cuidado. Você está tocando na menina dos olhos de Deus. Você não está criticando, jogando pedra. Você está jogando pedra na igreja, que é de Jesus, no próprio Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar certas coisas, porque essa frase assim, não toque no ungido do Senhor. Às vezes, as pessoas usam isso para fazer um monte de besteira, trocar os pés pelas mãos, e está errado. Está errado. Tá? Então, não posso. Não é assim. Está errado, precisa ser corrigido. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Precisa se retratar. Precisa se arrepender e mudar. Eu não ia falar isso não, mas, por exemplo, hoje, irmãos, com a questão de política, irmãos, tem tanta tristeza de ver certos pastores falando tanta besteira. Pastores de renome falando tanta besteira, irmãos, por causa de política. Triste demais, Queridos, ninguém jamais lutou contra o Altíssimo e prevaleceu. Ninguém. Os inimigos de Deus e da igreja podem até parecer que são fortes e podem ter aparentes vitórias, mas todos cairão e serão derrotados. Todos os inimigos da igreja. O próprio Satanás que age. Quando você lê o Apocalipse, você vai vendo como Deus vai derrotar todos aqueles que se levantam contra a igreja. Mais tarde, Pedro, lá em 1 Pedro 3,12, diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Os inimigos de Deus serão derrotados. Agora, como é que aconteceu isso aqui, nesse episódio aqui? Primeiro, ficam envergonhados, eu destaco isso. O verso 18 diz assim: quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Verso 19: Herodes, tendo procurado e não o achando, submeteu as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. Os soldados ficaram apavorados, irmãos. Eles sabiam que eles sofreriam essa pena. Quando eles acordam e não viu Pedro ali, só as correntes no chão,
prisão aberta, até o portão. Eles ficaram apavorados, irmão, sem saber o que tinha acontecido. Eles não sabiam o que tinha acontecido. E a lei romana dizia que eles deveriam sofrer a pena do prisioneiro. Então, eles seriam justiçados, isto é, executados. E a ideia que temos aqui é que eles foram degolados. Você lembra quando o carcereiro lá de Filipos, Atos 16, quis se suicidar? Apavorado porque Paulo e Silas, as prisões foram abertas. Aí, estamos aqui, calma que nós estamos aqui. Eles sabiam. Provérbios 11:8 diz assim: o justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Verso 19, no final, Herodes, envergonhado pela situação, veja aí, ele deixa Jerusalém e vai para o quartel-general lá em Cesareia. Isto é, vou tirar uns dias, vou tirar umas férias, porque aqui ficou difícil. Ele estava envergonhado, porque ele determinou prisão, segurança máxima, não é? Como é que é? Prisão que é, eu esqueci o nome agora. Não, é prisão de segurança máxima mesmo, aí é a condenação, né? Mas, isto é, ele sabia que Pedro tinha fugido 2 vezes, né? Isto é, libertado. Ele falou, dessa vez não. Ele fica acorrentado entre 2 soldados, mais outros vigiando. Enfim, ele disse assim, esse homem não vai fugir. E ele se decepciona, isto é, ele fica envergonhado com a situação, ele sai até para outro lugar. Vou passar uns dias de férias. Agora, o verso 11, o testemunho de Pedro para a igreja, ele diz assim, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Observe que não era só Herodes, eram os outros. Todos queriam a morte dele, a morte de Pedro. Sabe quando a pessoa toma determinadas partido e posicionamento, determinados posicionamentos para agradar os outros, para ficar bem com os outros? O povo fez isso, irmãos, vendo tudo aquilo que Deus estava fazendo através da igreja, mas para ficar bem com Herodes. Romanos 8:31, que você conhece, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode levantar o povo que quiser, a quantidade que quiser, reis, governadores, um exército, uma cidade inteira pode se levantar contra nós. Do nosso lado está o Senhor. Jesus está conosco e ninguém pode resistir a Ele. Pessoas podem se levantar contra você, meu irmão, e se levantam, porque ser honesto paga-se um preço alto. Falar a verdade paga-se muitas vezes um preço alto. Não aceitar suborno, às vezes temos perdas. Não é fácil não, irmãos, porque há um comportamento comum, há um comportamento até normativo e até às vezes apoiado por leis. Normas, padrões, costumes que predominam, mas o cristão está indo em direção
oposta. Nós estamos remando contra a maré, nós estamos contra a correnteza, nós estamos contra o curso deste mundo. O mundo está indo numa direção, nós estamos numa direção contrária, porque nós não apoiamos injustiça, mentira, corrupção, engano. Então a gente vai sofrer, e às vezes no trabalho você sofre isso, com alguém do seu trabalho, vizinhança, conhecidos, oposição, queridos. Queridos, mas se estamos do lado de Jesus, se Ele está do nosso lado, ninguém pode nos vencer. Nada, nem ninguém. As pessoas podem querer o nosso mal, agir contra nós, nos trair, nos caluniar. Irmãos, sofrer uma calúnia é doloroso, não é? Você ser acusado por uma coisa que você não fez. Queridos, mas quando isso acontece conosco, nós estamos bem acompanhados, porque Jesus, aconteceu isso com ele, né? Com Paulo, com tantos outros irmãos, tantos servos de Deus. Nunca devemos esquecer que o Senhor está conosco, está do nosso lado. Nosso direito está com o Senhor, a nossa justiça está com o Senhor. Mesmo que o mundo esteja desse jeito como está, o Senhor está do nosso lado, porque nós estamos agindo corretamente conforme a palavra de Deus nos ensina. Outro destaque que eu faço aqui, irmãos, é sobre a soberba, que leva à ruína. Verso 21, veja lá: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado do trono, dirigiu-lhes a palavra. Verso 22, e o povo gritava: é voz de um Deus, não de um homem. Queridos, era dia de festa. Herodes entra na arena com suas vestes reais resplandecentes. O historiador Flávio Joséfo diz que as vestes de Herodes eram feitas de fios de prata e resplandeciam. Quer dizer, ele parecia o astro. E as pessoas estavam dizendo: isso não é homem, isso é um Deus. É Deus, não é a voz de homem, é a voz de Deus. É a própria divindade que está aqui. Olha só, queridos. Herodes aceitou isso, encheu seu coração de orgulho, recebeu essa adoração do povo, se encheu de vaidade, recebeu essa glória. E quando a gente faz isso, irmãos, a ruína está perto. Provérbios 16, 18: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. A pessoa orgulhosa, ela vai cair, ela vai tombar, queridos. A pessoa cheia de si, quanto maior o ego, maior é o tombo. Deus não divide sua glória. Toda glória é de Deus. Por isso eu volto ao testemunho de Pedro: foi o Senhor. Foi o Senhor. Não fui eu, foi o Senhor. Honra, glória, louvor pertencem a Deus. Atos 14, 8 a 18, não precisa abrir. Paulo e Barnabé estavam em Listra, e pelo poder de Jesus, Jesus usou esses homens para curar um paralítico. E aí as pessoas de Listra, uma multidão, veio adorá-los como deuses, até oferecendo sacrifícios a esses dois deuses. E eles receberam adoração? Não. Diz o texto que eles saltaram no meio da multidão, rasgaram as suas roupas, mandaram a multidão parar
e disseram: nós somos homens como vocês, adorem ao verdadeiro Deus, a Jesus. Toda a glória para Jesus, toda a honra para Jesus. E ali eles anunciam o evangelho de Jesus Cristo. Eles apontam para Jesus. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Sempre, sempre, sempre anunciar o evangelho, dando toda a honra e toda a glória ao Senhor. E às vezes, irmãos, você também tem uma preocupação. O nosso país ainda é um país idólatra. Você sabe disso. Que se curva diante de deuses de ouro, de prata, de madeira, de gesso, de barro. Se curva a idolatria, a feitiçaria. Ainda nosso país é um país idólatra, mas em nome de Jesus, a nossa nação um dia será uma nação bem-aventurada, que adora e serve ao Deus verdadeiro. Me preocupo também quando no meio evangélico nós temos astros, pessoas importantes, cheias de si, que chegaram a um degrau de fama e que não dispensam certos louvores, certos holofotes, e eu fico imaginando, eu acho que Jesus está de lado, e essa pessoa está recebendo louvores. Precisamos ter cuidado, irmãos, muito cuidado. E eu estou me lembrando de um, que não vou citar mais o nome, já citei aqui, que alcançou assim o auge. E ele começou a se fazer de muito bom. E chegou a dizer num show que era melhor do que os outros. A queda veio rápido. Ficou no anonimato 7 anos. Agora, confessou, aí já não cabe a mim e a você julgar. E está voltando a cantar de novo, enfim. Queridos, nenhum pastor, nenhum cantor, cantora, nenhum grupo, ninguém pode receber glória. Toda a honra e glória pertence ao Senhor. E para encerrando aqui, porque nosso tempo já acabou, veja o verso 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de bicho ou de vermes, morreu. E quando eu leio isso aqui, eu lembro de uma música aí, vai ser comido de bicho, não é? Quem falar mal do pastor, vai ser comido de bicho. Quem fizer fofoca, vai ser comido de bicho. Não é? Não tem essa música aí? Todo mundo aqui já ouviu essa música. Teologia, não sei onde é que está não, essa teologia dessa música aí. Tá, às vezes tem músicas evangélicas, irmãos, que dá tristeza. Dá tristeza. E quando você vê a doutrina, está pregando uma doutrina estranha, irmãos. A gente tem assim uma certa flexibilidade, né? Porque se a gente for rigoroso mesmo, vai ser difícil, tá? Porque hoje em dia a coisa é o que o público quer. A música de sucesso é o que o público quer ouvir. A pregação de sucesso é a que as pessoas querem ouvir, não o que precisam. Você já sabe disso, né? Já ouviu quantas vezes isso. Mas observe bem, enquanto um anjo do Senhor foi, vamos dizer assim, escalado, enviado para libertar Pedro,
outro foi enviado para levar a morte. Olha só. Um foi enviado para dar vida, para não deixar tirar a vida. E o outro foi enviado para aplicar a morte. E se você observar um detalhe, Herodes foi devorado por vermes, por bichos. Esse homem era podre moralmente, e ele ficou podre fisicamente. Quando uma pessoa morre, ela é comida de vermes, né? A não ser que ela seja cremada, etc, etc. Ok? Até aí? Morre, corpo comido. Com Herodes não, queridos. Herodes foi comido de bicho em vida. Depois morreu. Ele foi comido pelos vermes. Juízo, irmãos. Irmãos, quando a mão de Deus pesa. Às vezes, assim, a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para não fazer assim. A gente precisa fazer assim. Eu ouvi ontem alguém comentando um testemunho de uma mulher, que nem vou nem citar o nome dela. Você é crente mesmo? Com essa vida louca que você tem? Aí ela falou assim, porque ela faz de tudo, né, essa mulher? Faz de tudo que você imaginar, tá? E diz que é evangélica. Aí a resposta dela para essa pessoa foi assim: Jesus é muito louco. Tristeza, irmãos. Os perseguidores da igreja, vai chegar uma hora, irmãos, que Deus vai pesar a mão. E a mão de Deus pesa primeiro com os seus filhos, aqueles que se dizem servos de Deus. Pior é isso, irmãos. Quando é ímpio, quando é um ímpio, uma pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus, está falando asneira, Jesus era gay, e não sei o quê, tem tanta coisa que as pessoas falam, queridos, tá? Para apoiar esse movimento todo infernal, né? As pessoas falam asneiras demais, mas são ímpios, isto é, não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, se conhece, não está pouco ligando, mas os servos de Deus, queridos, é triste, conhecedor da palavra, aquele que se julgava então o maior, o dono da vida, aquele que poderia decretar morte, agora, meu irmão, a coisa virou contra ele. Virou contra ele. E o Senhor decretou a sua morte. Ele que sentenciava a morte, agora é sentenciado. Aquele que ele sentenciou estava vivo, e aquele que sentenciou a morte, agora morreu. E o que ele sentenciou estava vivo. Queridos, eu encerro aqui o verso 24. Entretanto, olha só como o Dr. Lucas encerra esse episódio aqui, verso 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e olha só, olha como ele faz o fechamento. Tudo para parar a igreja, tudo para acabar com os servos de Deus, eliminar o cristianismo. E Deus reverteu tudo e diz assim, e ele encerra dizendo no seu relato: a palavra de Deus continuava crescendo e se multiplicava. Irmãos, quando a igreja está nas mãos de Deus, orando desse jeito, ela é indestrutível.
ninguém pode vencer a igreja. Nós gostamos de cantar o hino aí, né? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, e tal, e tal, e tal. O Tertuliano, considerado pai, um dos pais da igreja, disse assim: o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. O sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Quando um morria, irmãos, vários se convertiam. Quando um estava sendo devorado pelos leões, para divertir aquela plateia toda, as pessoas ficavam pasmadas, como eles morriam, glorificando a Jesus, louvando a Jesus, sendo dignas de morrer pelo nome de Jesus. Será que hoje é assim? A pessoa já passa por um problema. O que está acontecendo com Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Precisamos repensar esse evangelho, irmãos, que está sendo pregado aí. E depois o capítulo 13, encerra o capítulo 12, o capítulo 13 começa com a primeira viagem missionária. Ó, o evangelho expandindo, sendo expandido por todos os lados. Glória a Jesus, louvado seja Deus, porque Ele continua fazendo o mesmo com a sua igreja. Não importa as lutas que você tem enfrentado, meu irmão, minha irmã, não importa. Deus não está indiferente. Deus está vendo todas as coisas, na hora certa, no momento certo. Deus vai te socorrer, vai te ajudar, vai enviar a solução e vai ser uma surpresa para você, como aquela igreja que estava em oração. Pedro. Deus responde de uma forma e na hora que vai te surpreender para a honra e glória dele. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Nós vamos cantar, teremos oportunidade de entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Se você quiser vir à frente para oração, ao momento de você quiser agradecer ou colocar algum pedido de oração ou alguém nas mãos de Deus, uma luta que você está passando, uma dificuldade, precisa da intervenção divina. Jesus continua sendo o mesmo, irmãos. Vamos orar por isso. Amém. Vamos orar, queridos, colocando diante do Senhor as nossas preocupações. O que está tirando a sua paz, meu irmão? O que está trazendo preocupação para você? Tirando seu sono? Coloque agora no trono de Deus, na presença do Senhor. Está sofrendo pressão de alguém, perseguição? Coloque essa pessoa nas mãos de Deus. Creia que Deus tem livramento para você e vai responder de uma maneira que vai te surpreender. Pai, muito obrigado por esses momentos preciosos aqui de oração e estudo da Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra que é viva e eficaz, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã aqui presente. Abençoa aqueles que nos acompanham através da internet. Que a Tua bênção chegue à vida de cada um, à casa de cada um, Senhor. O Senhor conhece cada coração, Senhor, cada necessidade, cada luta. Ó Deus de amor, ouve a oração dos Teus filhos e filhas, Senhor. Obrigado também pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da Tua obra, em obediência à Tua palavra, na confiança de que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor.
Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.